quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Eclesiastes capítulo 12 e Jó capítulo 1. Esta é a nossa caminhada com o pregador. Estamos no último capítulo do livro de Eclesiastes. É a conclusão a que o pregador chegou. Ele observou a vida, observou as pessoas, o comportamento humano, observou que nesta vida acontece muita coisa ruim, como também acontece muitas coisas boas. Pessoas boas sofrem, pessoas más sofrem, também são alegres. O mal e o bem vêm sobre todos. Ele concluiu também que a sabedoria é muito boa, porém, existem pessoas que usam a sabedoria para o mal. Então ele viu muito sofrimento sobre a terra. E ele então concluiu que a melhor coisa a fazer é, enquanto há tempo, lembrar do Criador. Então o capítulo 12 fala disso. Lembra do Senhor, lembra de Deus, enquanto você é mais novo. Você é criança, então esta é a hora. Porque vai chegar um dia que tudo vai ser bem mais difícil. Então lembra enquanto você pode. Hoje você tem muita saúde. Mas ele diz aqui que um dia você já não vai enxergar bem mais. É quando ficar velho. Já não enxerga bem, já precisa usar óculos. E mesmo usando óculos depois, já não consegue enxergar direito. Muitas vezes já não consegue falar com toda a força, com todo o vigor, porque a voz fica fraquinha. Outras vezes, os dentes, você tem dente de leite, aí troca os dentes, um dente forte. Mas quando fica velho, o dente começa a cair e muitas vezes fica sem dente nenhum na boca. Fica com o ouvido agravado, fica difícil ouvir. A pessoa fica idosa, ouve muito pouco. Então observe, você não pode ouvir músicas, não pode ouvir muitas coisas. Hoje você pode. Então é nessa época que você precisa lembrar de Deus. Não pode perder a oportunidade. Quando o papai e a mamãe mandam orar, ler a Bíblia, participar da igreja, da escola bíblica, é melhor você obedecer. Porque pode chegar um dia que você vai querer fazer isso e não vai poder. E isso é outra coisa que o pregador viu. E deixou isso para nós levarmos a sério. Mas tem outra coisa muito séria que ele observou. É que é antes de morrer que nós temos que fazer as coisas. Depois da morte não tem jeito mais. É antes de fechar os olhos para esta vida que nós temos que fazer a vontade de Deus. A morte vem a qualquer hora, para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, não importa, a qualquer momento pode ser. Então é lembrar de Deus enquanto podemos. Então aproveite o seu tempo para fazer a vontade de Deus, antes que o pó volte à terra, antes que o Espírito vá a Deus. E aí, quando chegar diante de Deus, o que vai ser? Você vai morar com Deus para sempre? Ou será que não? Por isso o pregador deixou esses conselhos. Lembra do Criador, lembra de Deus. Ele termina o capítulo 12 declarando que ele, observando tudo isto, procurou ensinar a sabedoria, procurou ensinar o conhecimento, essas coisas que ele deixou para nós. É para nós aproveitarmos. Essa é a palavra da verdade, a palavra da retidão. É através dela que nós vamos ser boas pessoas. Quem não segue a palavra de Deus pode ter um destino muito triste, muito pior. Enquanto nós vivemos aqui, tem muita luta, mas tem muita alegria também. Mas depois da morte, é só quem é discípulo de Jesus que vai ter alegria com Deus. Então, o pregador termina dizendo, simplificando tudo, o segredo é, teme ao Senhor, serve ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. É a vontade de Deus. Então nós caminhamos com o pregador, não é? Hoje, nós vamos começar a conhecer uma outra pessoa muito importante na Bíblia. E nós já ouvimos história a respeito dele, é Jó. Então, o que nós vamos pensar a respeito de Jó? Temos 42 capítulos, parece muito, né? Mas no dia a dia, nós vamos andar com Jó para ver tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo a respeito dele. Então vamos ter um pouquinho de paciência, mas nós vamos ficar fortes na palavra de Deus. Jó era um homem muito rico, tinha uma família muito forte, muito grande, tinha fazendas, tinha gado, tinha uma riqueza muito grande.
E a principal coisa que Jó fazia era servir a Deus com seus filhos. Ele servia a Deus, era uma família temente a Deus, na presença de Deus. Mas aconteceu uma coisa. Um dia, os anjos lá no céu, com Deus, porque é assim, lá no céu, está Deus e os anjos. E quando nós morrermos, é que nós vamos para lá. Então o que Jó nos conta aqui? Que os anjos lá no céu, com Deus, no reino celestial, ruas de ouro, de cristal. Mas um belo dia, Satanás passou lá. O diabo pode andar por onde quiser, tanto aqui na terra quanto no céu. Ele pode ir, ele não tem poder. Ele chegou no céu e começou a falar a respeito de Jó. Ele falou, chegou lá e Deus falou, olha, por onde você tem andado? Porque Satanás era um anjo também. Mas ele ficou maldoso, desobediente, invejoso. Ele quis tomar o trono de Deus. Aí a Bíblia diz que ele não pôde continuar no céu. Ele foi expulso e foi para as trevas, para esperar o dia do juízo final, que aí ele vai ser lançado no inferno no juízo final. Então ele vive nas trevas, vagando. Ninguém vê o diabo, não. Ninguém pode ver. Mas ele está por todo lugar. Todo lugar. E ele chegou diante de Deus. E Deus falou, desde que você foi expulso daqui, por onde você tem andado? Aí ele falou, olha, eu tenho andado na terra, eu tenho olhado as pessoas todas lá, eu tenho visto as crianças brincando, eu vejo crianças brigando, vejo crianças felizes, vejo crianças indo à igreja, eu vejo criança que não gosta da igreja, vejo criança que nem gosta de tomar banho. Tem muitas crianças lá que não gostam de tomar banho. Criança que fica pegando pirraça, criança que grita com a mãe, grita com o pai, criança que maltrata os animais. Eu tenho visto tudo lá. Tenho visto pessoas adultas que bebem cachaça, bebem cerveja, bebem coisa errada, mas eu vejo muita gente, muitas famílias na igreja. Eu vejo. E eu vi Jó. E eu vi que Jó está na igreja, Jó está na sua presença, Jó é muito rico, Jó tem muitos amigos. Aí o diabo falou, e eu vi isso e descobri uma coisa. Aí ele falou com Deus, olha, Jó vive assim, é porque o Senhor fica protegendo ele, fazendo tudo para ele. Então ele é fiel, sempre fiel. Aí Deus falou, não, mesmo que ele não tivesse nada, ele ia continuar sendo fiel. Olha só, o que Deus falou para Satanás? É que aqui na terra, as pessoas podem ter muitas coisas ou poucas coisas. Agora, servir a Deus tem que ser em todo o tempo. Quando é rico, quando é pobre, quando tem ou quando não tem nada. Jó servia a Deus assim. Aí Deus falou, ele é fiel. Aí o diabo falou, não, se ele perdesse tudo, ele ia também abandonar a fé, ele não ia querer ir para a igreja. Aí Deus falou, não, ele vai permanecer. Aí o diabo falou, então vamos ver então. Aí Deus falou, tudo bem, eu quero mostrar para você que ele é fiel. Então tá, vamos fazer o seguinte, você pode ir lá, pode trazer dificuldade para a vida dele. E vamos ver depois se ele vai continuar sendo fiel. Vamos ver? Aí o diabo veio e envolveu a vida de Jó. Aconteceu muita coisa na vida de Jó. Muita coisa. Nós vamos ver cada dia, viu? Cada coisa que aconteceu com Jó, nós vamos ver a cada dia, mas nós vamos ver no final que Jó permaneceu fiel a Deus. Permaneceu fiel na presença de Deus. Não abandonou Deus, tá bom? Então nós vamos caminhar pela nossa maratona bíblica, agora andando com Jó. Vamos acompanhar para conhecer a história de Jó, a família de Jó, as riquezas de Jó e as lutas que Jó passou. Então eu quero falar com vocês todo dia, viu? Quero que vocês acompanhem e no outro momento nós vamos querer saber o que foi que aconteceu com Jó. Deus abençoe a todos. As informações para os adultos eu vou passar quando falar sobre Isaías. Deus abençoe e guarde a todos. Amém.